Sabe o que acontece se você de repente parar de ir trabalhar? Nada. A empresa continua funcionando. E em Chainsaw Man, o Denji aprende isso da pior forma possível. Mas o problema não é a máquina. O problema é que ele escolhe ficar. Talvez igual a você. Vamos voltar para o começo de Chainsaw Man, lá quando o Denji ainda se virava para pagar a dívida com a gangue. Ele não fazia ideia do que tinha no mundo lá fora. Ele vivia numa bolha muito pequena. Daí, quando a máquina encontra ele e ele começa a trabalhar na segurança pública, a coisa muda. 3 refeições por dia, um teto pra morar e pessoas pra conviver. Isso é muito diferente do que ele tinha antes. Então, quando o Denji sai da bolha e vê que o mundo é gigantesco, ele fica encantado. Tudo é novo, ele fica inspirado e começa a se esforçar pra realizar os seus sonhos como caçador de demônios, porque ele acredita que lá ele vai conseguir. Agora me diz, você lembra a sensação de ganhar o seu primeiro salário? De pela primeira vez ganhar o seu próprio dinheiro com o seu próprio mérito e poder usar do jeito que você quiser? É inspirador, né? Você sente que finalmente começou a viver a vida adulta, sente que tudo tá ao seu alcance. O poder de compra é uma maravilha e você pensa, caramba, se eu continuar trabalhando, o dinheiro vai continuar entrando e eu vou poder comprar mais coisas. E se eu trabalhar duro, com o tempo vai vir mais e mais. É a mesma coisa do Denji, que ficou encantado por comer pão com geleia pela primeira vez na vida. Isso é normal, sentir que você finalmente achou seu lugar no mundo e que agora as coisas vão dar certo. E esse conforto inicial é a armadilha mais perigosa, porque aqui a segurança pública não deu nada demais pro Denji. Ele só recebeu o básico que alguém precisa para sobreviver, só um salário mínimo. Mas ainda assim, o choque foi tão grande que ele começou a achar que devia a vida pra organização. Ele entrou todo feliz achando que tinha encontrado o lugar dele no mundo, mas ele não percebeu que, na verdade, ele tinha acabado de entrar num mecanismo gigantesco, muito maior do que ele. Várias vezes o Denji pode parecer idiota comparado com outros personagens, mas ele não é só burro. Na verdade, ele é um jovem que é ingênuo. Porque, pensa comigo, ele é o mais novo de todo o elenco. Ele não sabe nada da vida, porque a vida dele acabou de começar. Daí ele chega na segurança pública e encontra um Aki ou uma remenda da vida que já estão calejados, cansados, quebrados. Qualquer um ali já viveu muito mais do que o Denji, então a coisa mais fácil do mundo é ele ser passado pra trás. Porque todo mundo com quem ele convive já tem muito mais experiência e malícia do que ele. E é idêntico a quando você entra no seu primeiro emprego. Tem você e um monte de peão calejado. Você é o júnior, que não sabe de nada, não sabe como as regras funcionam e que só vai aprender com o tempo. E é por isso que todo mundo consegue enganar o Denji, por isso ele vira piada e por isso ele entra em um monte de problema. Ele é só um rapaz tentando provar o valor dele. E isso não aconteceu só com o Denji ou com você. É normal, rola com todo mundo. A segurança pública é uma organização que existe desde muito antes do Denji nascer e que não foi feita pra ele. Ela tem as suas próprias regras e o Denji ainda não aprendeu a jogar. É diferente, por exemplo, do Kishibe, que tem mais tempo de casa do que o Denji tem de vida. O Kishibe sabe o que dá ou não dá pra fazer. Ele sabe que a máquina vê tudo que eles fazem e escuta tudo que eles falam. Ele é o funcionário mais antigo que sabe jogar o jogo corporativo. Ele mantém a aparência quando precisa e ele sabe muito bem com quem tomar cuidado. Você, por exemplo, não sabia onde a câmera não pegava no seu primeiro serviço, mas aquele veterano sabia. E é assim que funciona em todo lugar. Então o Denji entrou todo iludido, numa estrutura muito mais antiga do que ele, e sendo o Juninho, o faixa branca ou pratinha sem moral com ninguém. Mas apesar de tudo, ele continuou na segurança pública porque vale a pena, né? O futuro dele estava garantido lá, a organização se importava, certo? Sinto muito em dizer, mas não. Você acha que uma instituição que existe desde muito antes do Denji nascer, que é gigante e que tem centenas de caçadores trabalhando nela, vai realmente se importar com ele? Ele é uma pecinha minúscula numa máquina colossal. Eu tenho certeza que você já ouviu aquele discurso sobre a empresa ser família ou qualquer coisa assim de cultura organizacional. E apesar de a segurança pública nunca dizer sobre o Denji, eles fazem ele sentir isso. Eles não fazem uma confraternização, mas eles criam grupos. Dentro da sua divisão, você dorme com seus colegas, você come com eles, luta junto com eles, e quase tudo é feito assim, em conjunto. E com o tempo isso acaba criando um apego. E se você gosta muito dos seus colegas, é bem mais difícil sair da empresa. Mas a segurança pública não é família e o Denji não é colaborador. Ela é uma estrutura de resultados que precisa manter os demônios em controle quando é conveniente. E é por isso que quando qualquer pessoa de lá perde a vida, no dia seguinte já tem outra pessoa no lugar dela, e todo mundo já se esqueceu dela. E a organização não precisa que você seja você, ela só precisa do seu trabalho, porque qualquer um que estiver lá tem que agir conforme o planejado. E aqui a segurança pública faz a mesma coisa. Ela pega um jovem cheio de ilusões e vai quebrando ele aos poucos até moldar uma engrenagem que vai entrar numa máquina e girar até enferrujar e quebrar. Pra daí eles trocarem por outra. Te lembra alguma coisa? Mas a empresa, no fim das contas, é feita por pessoas que controlam a máquina e que ganham de verdade por ela estar funcionando. E são essas pessoas que garantem as coisas no lugar. E o motivo principal do Denji continuar na segurança pública é um só:
A Máquina. Desde o começo da história, a Máquina foi a única pessoa além do Pochita que já tratou o Denji bem. Ela deu a opção de ele trabalhar como caçador de demônios, ela deu a oportunidade da vida dele. E não só com o Denji, mas também com todos os outros caçadores. Cada um deles foi recrutado pela Máquina. E sabe por que todo mundo decide seguir ela? Porque ela é moderada, ela enxerga a frente e ela sempre sabe o que fazer. A Máquina é jovial, mas qualquer um sabe muito bem que ela é experiente e extremamente inteligente. E isso consegue conquistar desde novinho até o mais velho. Porque a Máquina te faz acreditar que com ela você vai conseguir cumprir os seus objetivos. Você vai conseguir realizar os seus sonhos. Ela pode te dar sua vingança contra o demônio das armas, ela pode te salvar de ser caçada como demônio, ela pode te dar todo o conforto que você sempre sonhou. O seu patrão tem todos os argumentos do mundo para te convencer a trabalhar para ele. Ele te mostra o futuro perfeito com a empresa. É tão convincente que você chega a enxergar uma posição alta, um salário imenso, realização, prestígio, felicidade. É isso que você tem a ganhar com ele. A Máquina não grita, não agride, não ameaça. Ela te valida. Ela deu tudo que o Denji nunca teve. Atenção, sensação de carinho, um abraço apertado. Repara bem, em toda a interação deles, a Máquina sempre deixa um ponto de interrogação na cabeça do Denji. Ele sempre acha que ele tem chance com ela. Ela não concorda, mas também nunca nega. E se tem algo que essa ruiva sabe fazer, é ouvir, entender as fragilidades dos outros e usar isso. Ela promete tudo, te dá um passo a passo de como chegar lá. Ela diz que se você caçar muitos demônios, ela vai te escolher para caçar o demônio das armas, porque ela sabe que esse é o seu objetivo de vida. Qualquer patrão sabe escutar e sabe o que falar. Eles vão te prometer o que você quiser e com 15 minutos de conversa, eles te convencem a entregar mais 5 ou 10 anos para a empresa. A Máquina é o chefe que te elogia em público, te dá tapinha nas costas, ri das suas piadas e diz que tá com você pro que deve, mas que te nega um aumento e que não pensa 2 vezes antes de te demitir. E sabe o pior? Você vê essas ações. O Denji vê tudo que a Máquina faz, porque ela até pode mentir nas palavras, mas nunca nas ações. E ainda assim ele releva, ele engole e ele continua fazendo tudo que ela manda. Olhando por fora, parece idiotice continuar acreditando numa pessoa que diz uma coisa e que faz outra. Que nitidamente usa todos ao seu redor, que elimina os seus amigos na sua frente e que te usa dia após dia. Mas isso continua acontecendo. Não porque o Denji merece, mas porque ele deixa. Se você se contenta ganhando migalhas, você nunca vai receber nada além de migalhas, porque o objetivo final sempre é extrair o máximo de você te pagando o mínimo possível. E enquanto você aguenta, isso continua. E sabe, a organização também não é uma entidade maligna e o patrão também não é um monstro malvado. Ele tá lá pra fazer o dele, a empresa é dele, então ele dita as regras. Sabe qual é a única empresa que vai servir para realizar os seus sonhos? Qualquer outra só vai comprar suas horas de serviço. E é isso, sem choro. O Denji escolhe aceitar isso todos os dias aos trancos e barrancos, então a responsabilidade é dele. O mecanismo não é mau. Ele é indiferente. E o Denji é conivente com isso. Se você comparar o Denji do começo com o Denji do final da primeira parte, vai ver a diferença nítida no jeito dele. Mais olheiras, menos expressões, menos sorrisos. O trabalho na segurança pública sugou toda a energia do rapaz. É um trabalho ingrato, difícil e arriscado que faz ele sangrar todo dia. E tudo isso pra quê? Pra continuar recebendo o mínimo, sem nenhuma recompensa de verdade. E o pior é que enquanto o Denji tá lá lutando com demônios, a vida passa diante dos olhos dele. O mundo só acontece e ele perde tudo. Ele não foi pra escola, não tem amigos do lado. E assim, pode até parecer que vale a pena, porque o trabalho dele é salvar pessoas, certo? Mas pensa comigo. No mundo de Chainsaw Man não existe ninguém realmente a salvo. Hoje o Denji foi partido ao meio lutando pra salvar alguém do demônio morcego. Só que amanhã essa mesma pessoa vai ser partida em pedaços na luta contra a Reze, entende? E pode até não parecer, mas o Denji realmente sente por cada pessoa que ele não conseguiu salvar. Então dá pra imaginar o quão ruim é pra ele se ferrar todo pra salvar gente que daqui a pouco vai perecer sem ele poder nem ajudar. E isso se repete, dia após dia, semana após semana, mês após mês. E além disso, ele também vai aos poucos perdendo todo mundo que é importante pra ele. O tempo passa e o Denji vê os seus amigos desaparecendo, o seu único amor de verdade sumindo no horizonte, e todas as pessoas que ele se esforçou pra salvar sendo brutalizadas por demônios. E o mundo simplesmente continua. A segurança pública não liga pro impacto que essas coisas têm no Denji. Ele pode ter perdido todo mundo que ele amava, mas de qualquer jeito, ele tem que trabalhar amanhã.
O mundo é indiferente. Não importa a dor, o cansaço, a falta de propósito, ele precisa bater ponto. A segurança pública continua tomando a saúde, a alma e a alegria de viver dele, porque o Denji continua entregando isso de bandeja. Ele é o boi que coloca a própria canga de manhã e vai pro arado. Porque ele já terceirizou tanto a própria vontade que parece que ele não consegue mais pensar sozinho. Mas por que será? Por que ele só não pede demissão, foge e arruma qualquer outra coisa pra fazer, enfim? Por que ele não dá um jeito de sair de lá? Talvez porque, apesar de a rotina ser destrutiva, o Denji tá confortável nela. Sim, lá tem muitos problemas, mas ele tá acostumado. É a rotina dele. É mais arriscado largar a mão de tudo do que continuar adoecendo lá. É mais fácil continuar se enganando e dizendo que isso é melhor do que nada. Tem um ditado que diz que nós preferimos infernos conhecidos a paraísos desconhecidos. E talvez seja isso que motive o Denji a ficar tanto tempo nessa vida ferrada. Talvez ele tenha medo de descobrir quem ele realmente é fora da segurança pública. Talvez o Denji não queira ter que construir o próprio valor fora da validação da máquina. Talvez o Denji não tivesse escolha. Mas você aí, assistindo isso, tem. A pergunta que fica é: você ainda vai colocar a canga amanhã? E se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like e comenta quais temas você quer ver nos próximos vídeos, porque isso ajuda muito a guiar as nossas próximas produções. Foi um prazer falar com você e pode chegar sempre que quiser, porque o Lote Abissal é um espaço feito especialmente para você. Então tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!